Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as operações para exibir uma lista, ler os elementos para uma lista e também para desalocar uma lista da memória. Então, a ideia aqui, a gente está trabalhando com listas simplesmente encadeadas. E a operação para exibir uma lista, ela tem o intuito de exibir lá no console todos os elementos da nossa lista. A implementação dessa operação consiste em a gente pegar um ponteiro iterador e começar aí a partir do primeiro nó que tem elemento válido, ou seja, a gente tem aquele primeiro nó que não tem elemento, a gente pega o campo próximo dele e chega ao primeiro nó que tem um elemento válido. E aí, depois disso, a gente vai, então, exibir o elemento que está naquele nó, avançar ao próximo nó, exibe o elemento que está no nó, até chegar ao final da linha, né, quando o campo próximo for nulo. Ok, galera? Então, essa aqui é a ideia. Vamos ver como fica essa implementação aí computacional dessa operação. Bom, pessoal, então para a gente definir aí a operação para exibir os elementos de uma lista, vamos definir um procedimento, tá, chamado lista exibir. E aí a gente recebe a lista que vai ser exibida e para poder iterar, né, os nós dessa lista, vou criar aqui um ponteiro chamado nó. E ele começa apontando para o mesmo lugar que a minha lista, né, o L está apontando, ou seja, aquele nó cego lá, aquele nó inicial. Como esse nó inicial ele não tem nenhum elemento válido, então não faz sentido exibir o elemento que está nele, até mesmo para não cometer o erro de exibir ali e causar uma confusão, né, de quem está vendo achar que aquele elemento está presente na lista e ele na verdade não está. É um elemento irrelevante. Então a gente tem que pular para o próximo nó, que é de fato o nó que contém um elemento relevante. Então a gente imediatamente faz com que nó aponte para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura apontada por ele. Ou seja, o lugar, né, onde o campo próximo desse nó inicial, esse nó cego, aponta. E aí, a partir desse nó, a gente vai exibir, né, os valores. Então, qual a ideia? Nós vamos criar agora um loop, tá, para poder exibir cada um dos elementos. Então, enquanto nó for diferente de nulo, o que eu vou fazer? Eu vou exibir o elemento. Então, printf %d, tá? Botei uma barrinha aqui só para separar os elementos e eu coloco o nó, o campo elemento da estrutura apontada por nó, ou seja, vou estar exibindo o campo elemento da estrutura apontada por nó. Tá? E uma vez que eu já exibi o elemento desse nó, eu vou para o nó seguinte. Faço então o nó apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura apontada por ele. E aí ele vai apontar para o nó seguinte e, se não for nulo, não tiver chegado no fim da lista, vou exibir o próximo nó e assim sucessivamente. Vou exibir cada um dos nós até terminar. Tá? No finalzinho aqui, vou imprimir um pulo de linha, né, só para ficar bonitinho. E a nossa operação está fechada. Vou criar um teste aqui rapidinho para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Executando. Ok, executou direitinho, nenhum erro de sintaxe. Então, galera, está aí a nossa operação para exibir os elementos de uma lista simplesmente encadeada. Agora nós vamos ver a operação para
ler os elementos para uma lista. Então, essa operação ela consiste da gente ler elementos do teclado e ir inserindo na lista. A implementação consiste da gente perguntar ao usuário o número de elementos que ele quer inserir e, em seguida, a gente faz um loop solicitando e lendo cada um dos elementos que ele vai informar pelo teclado e a gente pega esses elementos e vai inserindo na lista. Então, a cada rodada, a gente lê um elemento e insere ele na lista. Vamos ver como que a gente faz essa implementação. Bom, pessoal, então vamos agora definir a operação para ler os elementos, né, para uma lista. Então, vamos criar um procedimento, vou chamar de lista ler. E aí eu passo a lista na qual eu quero, né, para qual eu quero ler os elementos. E eu vou criar aqui um i, tá, para ser um contador de loop. Um elem para ser o meu elemento, nesse caso é inteiro também, tá? Então, porque eu estou trabalhando com lista de inteiros. E uma variável qtd para representar a quantidade de elementos a serem inseridos. E agora eu pergunto, né, informe quantos elementos deseja inserir. E aí eu leio essa quantidade de elementos, tá, que se deseja inserir. E coloco na variável quantidade. E comercial, quantidade. E agora eu rodo um loop, né, recebendo aí essa determinada quantidade de elementos. Então, i igual a 0 enquanto i for menor do que quantidade e mais. E aí dentro desse loop, a cada rodada eu vou ler um elemento, tá? Vou colocar aqui lista na posição %d é igual, e aí o usuário vai digitar, né, o elemento que ele quer colocar naquela posição. Coloco o i para ele saber que posição que ele está inserindo e leio o elemento que ele vai digitar. E comercial elem, leio o elemento e agora eu já tenho o elemento que vai ser inserido. O que eu faço? Chamo a função lista inserir. Essa função ela já faz todo o processo de inserção para mim. Então eu só passo o elemento que eu acabei de ler aqui, que o usuário digitou, e passo a lista na qual eu quero inserir o elemento. E para cada rodada eu vou executar essa operação. Ao final, né, desse loop, eu vou ter todos os elementos que o usuário, né, quis inserir já dentro da minha lista encadeada. Beleza, pessoal? Vou fazer um teste rápido aqui para ver se não temos nenhum erro de sintaxe. Ok, nenhum erro de sintaxe, executou direitinho. E essa é a nossa operação para ler os elementos para uma lista simplesmente encadeada. E a operação final da nossa aula de hoje é a de desalocar uma lista. Essa operação ela tem o objetivo de destruir a lista, desalocar essa lista toda da memória. Então, tirar todos os nós dessa lista da memória e acabou, a gente não tem mais lista. A implementação dessa operação consiste, né, em a gente fazer um loop, né, e para fazer ela a gente vai precisar de 2 ponteiros, né? E aí a gente tem um ponteiro apontando aí sempre para um elemento à frente e um para um elemento atual. Aí a gente destrói, libera o elemento atual, avança o atual para a referência do próximo, o próximo avança para o elemento seguinte, destrói o elemento. Então a gente vai percorrer cada elemento da lista, destruindo, né, desalocando cada nó dessa lista da memória. Então o primeiro nó desaloca, vai para o segundo nó, desaloca, vai para o terceiro nó, desaloca, até desalocar todos os nós da nossa lista. E aí a lista está removida da memória. Vamos ver como que a gente faz isso computacionalmente.
Bom, galera, vamos então definir agora a operação para desalocar um elemento da nossa lista. Então, vou criar um procedimento chamado lista desalocar. E aí, esse procedimento recebe a referência, recebe por referência uma lista. Já que a gente vai modificar, vai remover todos os elementos e no final ter que alterar a referência para onde lista aponta. Vamos ter que anular essa referência. Então a gente recebe aí uma lista por referência e o primeiro passo é nós declararmos as variáveis que a gente vai ter que usar. Nesse caso a gente vai usar dois ponteiros, tá, para nó. Então eu vou ter um ponteiro que é o nó e um que é o próximo. E antes da gente de fato começar a desalocar os nós, eu tenho que verificar se a referência que eu recebi ela não é nula, porque se a referência de lista for nula, não tem uma referência válida, então eu não posso fazer nada, e verificar também se a lista, o conteúdo da lista não é nulo, porque se for nulo não tem nada para eu excluir, não há mais nada para eu tirar da memória. Agora, não sendo nulo, quer dizer que a lista existe, ela tem elementos, ou pelo menos aquele nó inicial, e aí a gente vai ter que desalocar. Então, o que a gente faz? Primeiro passo aqui, faço o nó apontar para onde lista está apontando. Lembrando aqui, galera, não é lista, tá? Aqui é L. Tá? O meu identificador aqui é L, então aqui vai ser L. Beleza? Lista é o tipo, não confundam o tipo com o identificador. Então aqui a gente está verificando se L é diferente de nulo, se o conteúdo de L é diferente de nulo. E aí o primeiro passo eu vou fazer nó, apontar para o mesmo lugar onde L aponta, ou seja, aquele nó lá cego, aquele nó inicial, e depois eu vou fazer o próximo apontar para o mesmo lugar onde o campo próximo da estrutura apontada por nó aponta, ou seja, o primeiro nó válido com elemento, se houver. Se não tiver, ele vai apontar para nulo, se não tiver elemento nenhum na lista. Mas se tiver, ele aponta para o primeiro elemento válido, tirando o nó cego que está sendo apontado aqui por nó. Ok? Então essa é a nossa configuração inicial e a partir dela a gente faz um loop, onde nós vamos percorrer todos os nós. Tá? Então, enquanto o nó for diferente de nulo, e aí o que a gente vai fazer? Enquanto a gente não chegar com o nó até o final da nossa lista, eu vou liberar cada um desses nós da memória. Então, free nó, libero da memória, excluir nó da memória. Aí depois o que eu faço? Tem que excluir o próximo nó da lista. Então, para isso, eu faço nó apontar para o mesmo lugar onde o próximo está apontando. E faço também próximo apontar para o mesmo lugar onde o campo próximo da estrutura que ele está apontando aponta. Só que nesse caso aqui, a gente precisa avançar os dois, logicamente. Tem que avançar o nó e, como eu vou excluir o nó, a estrutura onde o nó está apontando, eu tenho que ter uma outra referência para a próxima, senão eu perco a referência e não consigo chegar na próxima. Então, por isso que eu tenho que avançar tanto o nó quanto o próximo. Só que no caso do próximo, quando a gente chegar no último nó, próximo vai ser nulo. Então, se próximo já for nulo, não tem como eu avançar ele. Aí eu vou tomar um erro de compilação, porque nulo não tem campo próximo. Nulo não é um nó válido. Então, eu preciso tomar esse cuidado, preciso garantir, através de uma verificação, se o próximo é diferente de nulo antes de avançar ele. Porque se ele já for nulo, quer dizer que eu já cheguei ao final, não tem mais o que avançar com relação ao próximo. Eu só avanço o nó, vou chegar com ele até o nulo também e acabou, fim de papo. Terminei de remover todos os nós. Então, preciso tomar esse cuidado no caso do próximo, na hora de avançar o próximo. Beleza?
E essa é a dinâmica, tá? Esse loop aqui, a cada rodada eu vou eliminar um nó, avanço, né, o meu ponteiro nó para o próximo nó, elimino ele, libero ele da memória, avanço para o próximo nó, elimino ele da memória, até liberar todos os nós da memória. E aí, quando eu liberei todos os nós da memória, a minha lista está vazia, né? Ela está sem nenhum nó, tudo foi liberado da memória. E aí, eu então referencio que agora o conteúdo da minha referência de lista vai apontar para nulo. Não existe nem mais aquele nó inicial, eu liberei tudo da memória. Então, essa lista agora não existe. Se a gente quiser utilizar novamente essa variável, né, da qual foi passada aqui para o nosso método desalocar, vai ter que ser chamado novamente o método inicializar para poder inicializar essa lista. Beleza? A partir desse momento ela está desalocada da memória, ela já não existe mais na memória, não pode ser inserido elemento, mais nada, só se ela for inicializada novamente. Então passou pelo desalocar, está totalmente removida da memória, todo o espaço que ela ocupava em memória está agora livre e disponível para outros dados de aplicações. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa operação para desalocar. Vamos fazer um teste rápido aqui. Opa, acabei inserindo aqui um S. Fazer um teste rápido para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Opa, apareceu um erro aqui. Acabei não colocando corretamente. É nó campo próximo. Tá? Não é nó campo prox. Prox é a minha variável aqui local que eu estou usando meu ponteiro local para percorrer. Vamos ver se tem mais algum. Próximo. Tá. Ok, mais nenhum. Então, nossa operação então está fechada. Beleza, galera? Então essa é a operação, a implementação da operação para desalocar uma lista da memória. E a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido todas as operações que a gente viu nessa aula. Implementem cada uma dessas operações aí no computador de vocês, exercitem bastante para que esse conhecimento fique bem sedimentado. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.